horas do dia 25 de novembro de 2019, havendo o número regimental, declara abertos os trabalhos da 11ª audiência pública da Comissão de Saúde da LERJ, conforme deliberação anterior e edital publicado em 21 de novembro de 2019, com a finalidade de debater a proteção e as garantias da saúde e segurança do trabalhador que manuseia produtos inflamáveis e combustíveis. Essa audiência foi solicitada. E nós queremos desde já dizer que está conosco a deputada enfermeira Rejane, vice-presidente da Comissão de Saúde, e chamar para compor a mesa o Dr. João Batista Bertier Leite Soares, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Felipe Wittich, desculpe se eu não falei seu nome correto, auditor fiscal do trabalho, o Dr. Eusébio Luiz Pinto Neto, do Sindicato de Empregados em Postos de Serviços e Combustíveis e Derivados do Petróleo, Simpospetro. Está em vice-presidente do Sindicato, seu Antônio. O senhor Antônio Barbosa, do Sindicato dos Proprietários de Postos de Gasolina. Eu queria saudar e agradecer aqui a presença da senhora Paula Pache, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, do coronel bombeiro militar, diretor da saúde, Roberto Kazumi Baldas Miura, da senhora Suzana, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, do senhor Eusébio Luiz Pinto, Sindicato dos Empregados em Postos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Estado do Rio de Janeiro, do doutor Derval de Oliveira, que será nosso palestrante, do senhor Antônio Barbosa Ferreira, que já está conosco, do Sindicomb, do doutor Cláudio Souza de Araújo, diretor jurídico da Federação Brasilcom, do doutor Claude Chambriard, que será o nosso palestrante, professor da UFRJ e perito legista da Polícia Civil, da doutora Emanuela Fidelis, técnica de segurança do Instituto Brasileiro de Saúde Ocupacional, do doutor Rafael Toledo de Jesus, do Sindicato de Frentistas de Campos do Goitacazes, do doutor Vitor Hugo Barreto, da Cooperativa de Trabalhadores e Ex-Trabalhadores dos Segmentos de Minérios e Derivados do Petróleo do Estado do Rio de Janeiro, do doutor Douglas Ruas dos Santos, do INEA, superintendente regional da Baía de Guanabara, do doutor Lucas Barbosa dos Santos, diretor do Simpospetro Niterói, da doutora Renata Luca dos Santos Silva, diretora e secretária-geral do Sindicato dos Frentistas de Niterói e Região, cuja presidência é ocupada pelo doutor Alessandro Silva, da doutora Daniela de Andrade, do Instituto Brasileiro de Saúde Ocupacional, do doutor William Alves Freire, gerente administrativo da Estimato Advogados, do doutor Antônio Carlos Moraes, do Conselho Estadual de Saúde, pedindo que leve nosso abraço à presidente do Conselho, da senhora Cirleia Esteves Noboa, do Conselho Municipal da Mulher de Teresópolis, da doutora Zilair Barbosa, vice-presidente do Conselho Municipal de Teresópolis em Defesa da Mulher, da doutora Isabel Maria, tesoureira do Conselho Municipal de Teresópolis em Defesa da Mulher, da doutora Tânia Baroni, presidente do Conselho Municipal de Teresópolis em Defesa da Mulher, da doutora Gisela Costa, Sindicato dos Empregados de Postos do Estado do Rio de Janeiro, e
do senhor Giovanni Lacerda Silva, do Simpospeto. Feitas essas considerações, eu vou pedir aqui para a deputada enfermeira Rejane, vice-presidente dessa comissão, para fazer a sua saudação, porque ela vai precisar presidir uma outra audiência, e em seguida nós vamos ouvir aqui a fala do Dr. Derval Oliveira, que vai falar sobre as doenças relacionadas ao trabalho e os impostos de combustíveis, e em seguida do Dr. Claude Chambriard, que vai falar também sobre os trabalhadores impostos de combustíveis. Então, para a sua saudação, a deputada enfermeira Rejane. Bem, bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro cumprimentar a presidenta dessa comissão, deputada Marta Rocha, e aqui parabenizá-la por essa importante audiência pública sobre a proteção e as garantias da saúde e segurança do trabalhador que manuseia produtos inflamáveis e combustíveis. Na realidade, eu sou enfermeira, né, antes de ser deputada, e a nossa preocupação com a saúde, ela é muito grande. Tanto é que para chegar aqui na Alerj, nós fizemos um projeto político-parlamentar da enfermagem, porque o que a gente vê de defesa da saúde, muitas das vezes chega nas casas legislativas e não são colocados em prática. Sabemos nós que a saúde, ela é fundamental pensarmos sobre a prevenção, não é isso? Nós que trabalhamos com saúde pública, a prevenção da doença, ela é fundamental. E os trabalhadores que trabalham com manuseio de produtos inflamáveis, certamente estão diuturnamente em contato com substâncias que muitas das vezes são cancerígenas. Nós temos no Rio de Janeiro um problema crônico na área da saúde, que é o investimento público na área da saúde. Nós já estamos chegando no final do ano e mais uma vez a gente vê que o governo não está investindo o mínimo constitucional na saúde pública no estado do Rio de Janeiro, os 12% constitucional. Então, obviamente, isso vai impactar nas unidades de saúde, vai impactar na rede básica de saúde, sendo fechada hoje. Na maioria das unidades que estão na Zona Oeste estão fechadas por uma política de desabastecimento e uma política de esvaziamento da rede pública feita pelo prefeito Marcelo Crivella. Então a gente vê que a saúde pública, ela está em estado terminal há muito tempo. Cabe a nós debatermos a saúde sobre esse viés da classe trabalhadora, do trabalhador que trabalha com inflamáveis e combustível, mas nós não podemos perder essa noção da saúde como um todo, da saúde como um dever, um direito de todos e um dever do Estado. Cada garrafinha de água que a gente compra, deputada Marta, e a senhora defende isso, nós já estamos pagando imposto. E se o imposto que vai para os cofres públicos não retornar para a população em forma de políticas públicas, a gente não entende o que a gente está fazendo. Uma das políticas que nós defendemos aqui dentro é a política pública na área da saúde. Óbvio que tem política de segurança, óbvio que tem política de educação, mas a política de saúde para nós é fundamental. E infelizmente
os 12% não estão sendo colocados. Eu queria, muito rapidamente, para terminar, dizer que nós apresentamos um projeto de lei para que em cada posto de saúde, em cada posto, de combustível, tivesse um local, um espaço para a saúde do trabalhador. E por que nós fizemos isso? Foi visando a saúde dos trabalhadores que trabalham nesse segmento, mas visando também a saúde da maioria dos homens. Nós estamos no mês do Novembro Azul e precisamos reforçar a necessidade dos homens fazerem exame de próstata. Posto de gasolina, nós temos em tudo quanto é local. Praticamente em todos os bairros tem posto de gasolina. Por que não conseguir uma sala? E aí teria que ser uma negociação, passando pelo movimento sindical desse segmento, com a federação, né, de combustíveis, as entidades, né, que falam sobre esse segmento, juntamente com o poder público, com o governo, que poderia botar um espaçozinho, botar um profissional de saúde, não precisava ser o médico, para que fosse feito verificação de pressão desses trabalhadores, assim como de várias pessoas que param nos postos de gasolina, de caminhoneiros que passam no posto de gasolina, onde fosse feito e realizado tipagem sanguínea, que é o mínimo, porque essas pessoas passam também e podem se acidentar numa estrada. Verificação de pressão, tipagem sanguínea, orientação sobre próstata, câncer de próstata, orientações sobre o risco que ele tem ao trabalhar com esse manuseio. Enfim, poderia, se tivesse boa vontade, né, deputada Marta Rocha, a gente conseguir fazer com que nessas unidades privadas, nesse posto de gasolina, pudesse ter uma célula de atenção básica de saúde, com profissionais, né? Podia até ser de enfermagem, mas infelizmente a gente sabe as dificuldades todas que existem. Eu estou me estendendo, já está a deputada aqui olhando, mas era nesse sentido que eu queria falar, porque eu acho que a gente tem muito a colaborar se nós trabalharmos coletivamente, se a gente pensar coletivamente, se a gente conseguir pensar no futuro, se a gente conseguir pensar em saúde como realmente um bem público, que a gente pode estar, sim, fazendo propostas propositivas para que a gente avance na saúde da população. Obrigado pela oportunidade, deputada Marta. Obrigada a todos que estão aqui. Parabéns por esse debate, por essa discussão, principalmente para os trabalhadores que estão preocupados do ponto de vista da sua saúde. Muito obrigado. Agradecendo a deputada enfermeira Rejane, eu queria conceder também a palavra à deputada Mônica Francisco, que integra a Comissão de Saúde, que também tem um outro compromisso, mas queria fazer sua saudação inicial. Deputada Mônica Francisco. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Na sua pessoa, presidenta da Comissão de Saúde, eu saúdo as autoridades presentes à mesa, deputada enfermeira Rejane, companheira dessa comissão. Também saúdo os trabalhadores e trabalhadoras que se organizam no FENEPOSPETRO, que se organizam reivindicando melhores condições. Nós estivemos lá conversando como presidenta da Comissão de Trabalho também, entendendo a responsabilidade que nós temos nessa conversa, nesse diálogo e nessa construção, deputada Marta Rocha,
que nós já fazemos em outras categorias, nessa construção de um diálogo mais próximo e de ações concretas para que, assim como disse muito bem a enfermeira Rejane, a gente tenha condições de trabalho dignas, né? Nós temos nos postos de gasolina, nos postos revendedores de combustíveis, uma série de combustíveis inflamáveis, a gente tem uma série de históricos de explosões nesses postos e quando a gente olha, né, as condições a que são submetidos os trabalhadores e trabalhadoras, seja no risco das explosões, ferimentos graves, de morte, não só dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também, né, dos clientes que ali estão, não só esse risco que são submetidos, mas também a contaminações cutâneas, respiratórias, digestivas, ou seja, uma série de fatores que trazem para a gente uma inquietação. Nós conversávamos com o companheiro Bartô, né, e o quanto esse tema, ele é um tema invisível no amplo da sociedade, doutor Berthier. Ele é um tema extremamente invisível. Então, eu me lembrava que aos 14 anos, quando eu trabalhava numa fábrica de tecido, eu trabalhava numa fábrica de tecido na Tijuca, né, que foi um grande polo industrial, né, a Grande Tijuca, e nessa fábrica de tecido eu trabalhava com benzeno aos 14 anos. Fazia limpeza das peças de tecido com benzeno, deputada Marta Rocha. E nós tivemos isso em 1984. Tem muita explosão. Em 1988 a gente teve uma Constituição que concedeu aos trabalhadores condições para que, infelizmente, a gente não tivesse esse quadro hoje, mas felizmente a gente chega nesse 2019 com um desmonte dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E desses trabalhadores e trabalhadoras, que eu me lembrava, para além de tudo, né, conversando com as mulheres no sindicato, o quanto as mulheres foram objetificadas nesse trabalho, o quanto elas são hipersexualizadas no trabalho dos postos. A gente não pode deixar de falar isso. Quando as mulheres começaram a trabalhar como frentistas, elas trabalhavam com roupas insinuantes, né, para que os postos pudessem chamar mais atenção e amealhar mais clientes. Enfim, isso também fala muito desse espectro que são os postos, né, de revenda de combustíveis e que colocam numa exposição os seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, saudar a Comissão de Saúde por trazer mais esse tema, né, trazer autoridades que vêm acompanhando, buscar dar visibilidade a esse tema e tratá-lo com a devida seriedade que o tema necessita, né? Nós tivemos o caso do posto em Japeri, enfim, feriu 3 pessoas com explosão enquanto o caminhão abastecia, né, o posto. Então, a gente passa nos postos e tem sempre aquela apreensão, né? Imagina para os trabalhadores e trabalhadoras estarem ali durante horas num trabalho exaustivo, que é permeado de muita insegurança, de muito medo. Então, quero saudar os trabalhadores e trabalhadoras que corajosamente se organizaram e nos provocaram, mais uma vez, a trazer um tema tão delicado, tão importante e tão invisibilizado, não à toa, invisibilizado no estado do Rio de Janeiro, no país, mas no estado do Rio de Janeiro. Então, celebrar, pedir desculpas porque eu preciso sair daqui a pouquinho, mas ainda vou ouvir a mesa, celebrar a presidência dessa comissão e seus membros e membras por trazer a esse plenário uma audiência tão importante. Bom dia a todos e todas, que tenhamos uma excelente audiência e que possamos também ter excelentes encaminhamentos ao final dela. Muito obrigada, bom dia. Eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao senhor Eusébio Luiz Pinto Neto, que é o presidente do Simpospetro, que foi a organização que nos instigou a realizar essa audiência pública e mostrando o quanto esse tema é pertinente e está dentro, né,
exatamente das atribuições da Comissão de Saúde. Eu gostaria, então, nesse momento, nós vamos ouvir 2 falas, cada uma de 15 minutos, para apresentação, exatamente para contextualização desse tema, que são as doenças relacionadas ao trabalho em postos de combustíveis, e em seguida vamos abrir também a mesa, e queria pedir desculpas, mas nós não temos como ter aqui nem o Conselho Estadual de Saúde, nem o INEA, nem o Bombeiro Militar, mas com certeza será franqueada a fala aos três órgãos para seu posicionamento. Então, com a palavra o doutor Derval de Oliveira, advogado que vai iniciar o debate sobre a questão das doenças relacionadas ao trabalho em postos de combustíveis. Alô? Esse aqui? Doutor Derval, eu vou pedir licença ao senhor para exercer o papel aqui de antipática, para a gente tentar organizar essa fala em 15 minutos, para que depois a gente possa ouvir a mesa com as suas contribuições. Muito obrigado pela sua presença e pela sua decisão de trazer seu conhecimento a esse debate. Doutor Derval. Alô? Bem, eu agradeço o convite, muito envaidecido, conheço o trabalho da nossa deputada, a doutora Marta, por acaso a colega também, e, evidentemente, o que a enfermeira Jane falou e a nossa deputada, as 2 deputadas pediram, são ações concretas. Ações concretas para evitar as doenças. Estou muito feliz de estar aqui, porque há 10 anos atrás, mais ou menos, em 2010, participando de uma audiência pública, eu consegui ajudar esse trabalhador através de conseguir uma indenização para ele dos mata-mosquitos por descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalhador. Quando as medidas concretas e as medidas preventivas elas não ocorrem, vai ocorrer isso aí, entendeu? Uma indenização de 60 mil de danos morais de um trabalhador, mas não só um. E eles estão todos morrendo, contaminados pelos agentes que na época não conseguia, os produtos que não sabiam nem quais eram os agentes que compunham esse produto. As doenças do trabalho relativas aos trabalhadores em postos de gasolina tem muito foco no benzeno, mas não é só o benzeno nos postos revendedores de combustível. A gasolina, ela tem mais de 500 substâncias. E o posto revendedor de combustíveis, eles comercializam combustíveis inflamáveis, no sentido amplo. Então, todos os trabalhadores de postos de gasolina, eles estão sujeitos a todos os riscos previsto nas NRs, risco físico, químico, biológico, acidentes e ergonômicos. O não cumprimento da NR20 já faz com que venha a ocorrer a questão do risco do acidente. O risco físico, você tem o monóxido de carbono, o risco químico, você tem o risco do calor, trabalho a céu aberto, você tem a umidade dos lavadores, você tem o risco biológico, que muitos trabalhadores têm contato com a lavagem dos banheiros, você tem o risco ergonômico, que o sindicato cobra muito, aquele banquinho no posto de gasolina, entendeu? Então, todos os riscos, eles chegam aí. Além desse risco, tem a questão da insalubridade, da NR15, a NR16, a periculosidade, e também a questão do cumprimento da NR17, na análise ergonômica do trabalho. O INSS, volta aí, o INSS, ele já diz que é doença do trabalhador. Desde 99, o Ministério da Saúde, ele fez uma relação de doenças que estabelece um nexo técnico previdenciário dessa doença com o trabalho de trabalhadores em postos de gasolina, evidentemente expostos ao agente benzeno, que foi o foco maior que eu trouxe para vocês aqui, por causa também do tempo dessa questão.
Então, todo trabalhador adoecido físico ou psiquicamente, há uma presunção legal que essa doença é do trabalho. Essa é a presunção. Quais são essas doenças? Essas doenças estão elencadas aí, são tantas, eu peguei alguma a nível de exemplo. O que você imaginar de doenças está relacionado ao trabalho do frentista. Então, em tese, o frentista, ele alegando alguma doença dessa, ou causa, ou às vezes uma com causa, originária dessa causa, ele pode, evidentemente, exigir uma reparação e dar um valor alto, entendeu? O dono de posto de gasolina ainda não percebeu isso. Eu tenho uma experiência que por uma hérnia de disco, ele já aposentado por invalidez, o trabalhador ganhou 1.550 alvará. O alvará saiu nesse valor. Por quê? Porque você pega o valor do salário dele, que era 1.550, multiplica pelo número de meses até a expectativa de vidas. E o juiz deu 40 mil de dano moral e 20 mil de dano estético. Por isso que dá esse valor todo. Então, tem que desenvolver uma cultura maior na parte do empregador, na questão do cumprimento das normas. O que ocorre? Como a legislação previdenciária, ela já prevê um nexo de causalidade, um nexo técnico, como ela chama, que a doença do trabalho, que aquele trabalho está submetido àquele risco e vai causar a doença, a empresa, ela vai ter que comprovar essa inexistência, romper esse nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Eu nunca vi, está aqui a Manu, que trabalha comigo, que é técnica também, está a Dani, eu nunca vi um documento de saúde ocupacional, BR, Petrobras, Cosan, o que vocês imaginarem de empresas no Brasil, entendeu? Eu nunca vi um documento correto. Em tese, todo trabalhador, ele tem essa expectativa de reparação do direito dele, relacionando a doença do trabalho. Quando não é causa, é com causa. Os documentos, eles não atendem os requisitos legais de comprovar que as doenças estão no trabalho, porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou advogado também. Então, o que acontece? Eles confundem a legislação trabalhista e previdenciária, fazem uma grande confusão, uma grande mistura e produzem documentos ineficazes. Sem defesa, atualmente, na nova legislação, o pessoal do INSS, da Superintendência de Benefícios, eles já tiveram treinamento com o novo governo, de chegar, a partir do momento, constatar uma doença que tiver relacionada ao CNAE da empresa e não tiver a documentação, vai considerar como um acidente do trabalho. Então, em tese, o sindicato, ele poderia, através de uma CID, de uma doença identificada, que o trabalhador ele expressar que são sigilo médico, paciente, essa coisa toda, se ele expressar isso e ele pegar e quiser fazer uma CAT, ele vai poder fazer uma CAT. Isso vai trazer um problema para a empresa, porque a CAT, os acidentes de trabalho, influencia no FAP, fator acidentário previdenciário, e evidentemente do RAT. Então, aquele 1 ou 2 ou 3% que paga sobre toda a folha de pagamento, pode dobrar para 6% e o empregador pagar mais. Enfim, quem perde com isso? Perde o trabalhador, que fica adoecido, eu trabalho com previdência também, e eu vejo lá que dá pena. É o trabalhador desempregado, ele não é segurado do INSS, ele está doente, a família começa a expulsar ele de casa, entendeu? Ter problemas familiares, e aí, por quê? Tudo decorrência do trabalho nocivo. Perde a sociedade e perde o empregador, que começa a pagar e fica mais difícil. Agora, lembrando, como dizia o meu filho, né? Eu falando com meu filho, pai, por que tudo tem que ter o culpado? O culpado está onde é que a gente quiser. Pode estar no patrão, pode estar no governo, nós temos um monte de postos clandestinos, entendeu? Pode estar na ANP, pode estar no meio ambiente, entendeu? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.
agradecendo ao doutor Derval Oliveira, eu queria registrar a presença do senhor Elias Bernardino Júnior, presidente do Sindicato de Técnicos de Segurança do Trabalho do Rio de Janeiro, do senhor Ângelo Luiz Travassos, secretário do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Rio de Janeiro, do senhor Reinaldo Pinheiro, secretário-geral do Sindicato dos Frentistas de Postos de Combustível do Estado do Rio de Janeiro, do professor Leandro Henrique, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, da doutora Cátia Simone, do Sindicato de Postos e Lojas de Conveniência do município do Rio de Janeiro, da doutora Maria Aparecida Evaristo, vice-presidente do Simpospetro, da senhora Amanda Pereira Pinto, assistente sindical do Simpospetro, do senhor Tiago Lopes Pereira, assistente financeiro do Simpospetro, da doutora Thaís Pereira, do sindicato, advogada do Sindicato dos Frentistas do município do Rio de Janeiro, do doutor Vinícius de Mendonça, diretor do Sindicato dos Frentistas do Estado do Rio de Janeiro, do doutor Wellington Bezerra, presidente do Sindicato dos Frentistas do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, seja bem-vindo à nossa cidade, ao nosso estado. Do doutor Assis Estevão, diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Caminhão-Tanque do município de Duque de Caxias. Gostaria, então, de passar a palavra ao doutor Claude Chambriard, que é perito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que também é professor da UFRJ, que também vai fazer sua manifestação sobre o tema, dizendo ao doutor Claude, a alegria de revê-lo. Eu era chefe da Polícia Civil quando houve o último concurso para perito no Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a felicidade de dar posse ao primeiro colocado, que foi o doutor Claude Chambriard. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado pelas palavras, cumprimentando Vossa Excelência. Eu cumprimento todo o restante da audiência. Quero agradecer também o convite que foi feito não só pela excelentíssima deputada, mas por seu assessor, Marcelo, que não está aqui nesse momento, mas que me convidou porque teve a oportunidade de ver uma apresentação que eu fiz em 2015, exatamente sobre esse tema que nós vamos falar agora. Então, como foi dito, eu sou professor da UFRJ, também sou perito da Polícia Civil, e uma coisa interessante vocês viram aqui a palestra do meu antecessor, a gente quando fala de frentista, a gente fica muito ligado no benzeno, a gente fica muito ligado nas outras substâncias que compõem a gasolina, mas a gente se esquece, e isso vai muito ao encontro do que a deputada Mônica falou, daquelas doenças insidiosas que acontecem. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de varizes. As varizes, elas acontecem de forma insidiosa e elas vão acontecendo ao longo do tempo. E a gente vai ver aqui que existem vários fatores que são riscos para o aparecimento. Por exemplo, sexo feminino. A presença de hormônios como a progesterona, ela facilita porque ela faz uma certa dilatação dos vasos. A gente tem também aqui a obesidade. A obesidade também é um fator que leva ao aparecimento das varizes. A gente tem um fator extremamente importante que é a gravidez, a gestação, quando a mulher tem uma alteração hormonal muito grande e que isso facilita a formação das varizes. E, finalmente, a gente tem aqui ficar em pé por tempos prolongados. E para provar o que eu aqui estou falando, eu trouxe alguns trabalhos que são encontrados nos léxicos nacionais. Eu nem procurei nos léxicos internacionais, porque a documentação é muito vasta. Mas investigação do edema postural de membros inferiores em agentes de trânsito. Aquelas pessoas que ficam em pé durante 6, 8 horas no exercício do seu labor. A gente tem vários outros trabalhos, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês. Infelizmente, a letra aqui fica pequenininha, mas só para mostrar que a posição ortostática, ou seja, a posição em pé, ela é uma facilitadora para o desenvolvimento das varizes, principalmente naquelas pessoas que têm aquela propensão. Então, repara só, ficar em pé parado por longos períodos, uma pessoa em pé sem andar durante várias horas, dificultando o retorno venoso,
e facilitando o aparecimento das varizes. E é isso que a gente vai encontrar no frentista. Quem é que nunca chegou de madrugada num posto de gasolina e está aquele frentista parado, em pé, do lado da bomba, sem fazer absolutamente nada, e ali ele fica durante horas? Então a gente tem que pensar nisso, porque isso é um facilitador do aparecimento das varizes. Além de ficar em pé, a gente viu que a gestante, ela também tem uma propensão maior à formação das varizes, não só porque o concepto, ele comprime aqui a veia cava, dificultando o retorno venoso, mas também pela sua alteração hormonal, que facilita essa dilatação vascular. E quais são as complicações da varize? Quando a gente fala em varize, a gente pensa muito no aspecto estético. A mulher, principalmente, dá um valor muito grande. Ah, varize, vou ali, vou tirar, vou fazer uma microcoagulação, etc, etc. Mas repara que existem complicações muito mais graves, como a flebite, a trombose. A trombose pode levar à morte. A gente tem também as hemorragias das úlceras varicosas. A gente tem as úlceras que são de difícil cicatrização. Então, o que é a trombose? Você faz a varize, essa varize, pela diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo, leva a um fluxo turbilionar, trombos são formados nessas varizes, podem ser eliminados, vão até o pulmão, levando à morte. E para a gente falar, não, morte por trombose, eu trago aqui o exemplo do querido ator Marcos Paulo, que morreu exatamente numa embolia pulmonar decorrente de uma trombose, não que ele fosse frentista, mas ele teve uma trombose aqui nos membros inferiores. Então, nós vamos falar um pouquinho também das úlceras varicosas. Reparem, elas são de difícil cicatrização nos pacientes em que apresentam, além desse problema, a diabetes, e hoje em dia a gente sabe que o diabetes é endêmico, que a gente tem uma síndrome metabólica que está assolando a população com diabetes. Nesses casos, muitas vezes, essas úlceras evoluem para amputação. Quando não, há o sangramento, e é um sangramento de difícil contenção, porque essas varizes, essas veias varicosas, elas estão dilatadas, há uma estase vascular muito grande, e qualquer traumatismo aqui que leve a uma solução de continuidade da parede dessa varize, leva a um sangramento de muito difícil controle. E, como a ilustríssima doutora Mônica falou, essas patologias, elas acontecem lentamente, paulatinamente. E aí, como o meu antecessor falou, essas doenças, elas vão aparecer quando? Na velhice. Quando aquele frentista, ele agora está aposentado, ele não tem mais acesso, como a doutora falou, a ilustríssima enfermeira Regiane, disse que a nossa saúde pública, ela está falimentar, ele não tem a quem recorrer com aquelas lesões todas que nós vimos anteriormente. Então, o que acontece? Nós já descobrimos qual é o problema. Como é que a gente faz a solução? A solução é muito simples, ela já está na ANR, já existe uma norma regulamentadora que diz, para as atividades em trabalhos, para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais. Essa foi a proposta que eu fiz em 2015, e o Ministério Público do Trabalho utilizou essa proposta e fez alguns acordos com os sindicatos, baseado exatamente nessa minha premissa. E, indo um pouquinho além, como a enfermeira Regiane falou, cria-se uma sala, um ambiente de sustentação à saúde do frentista. Por que esse ambiente ele não tem um local para que o frentista pode sentar e manter os seus membros superiores elevados durante um período em que a própria lei diz devem ser incluídas pausas para o descanso? Então, aquela salinha que a excelentíssima enfermeira Regiane diz, onde a gente pode fazer a medição da pressão arterial, acrescento aqui também, hoje em dia a gente faz em controle ambulatorial muito rapidamente a dosagem de colesterol, a dosagem da glicose, muito simples, uma furadinha no dedo, e a gente vai ver o que aquele caminhoneiro, aquele frentista, ele está precisando de apoio. E nisso, a gente também dá uma condição para que ele possa se sentar, ele tenha uma melhor hidratação, um repouso, elevação dos membros inferiores, principalmente naquela frentista grávida. Essa daí, como a senhora falou, ela é negligenciada. Ah, está grávida, pode deixar para lá. Não, mas ela precisa, porque ela vai ter varize lá na frente.
E nós temos também a norma regulamentadora, a NR6, que ela é responsável pelo equipamento de proteção individual. Sabemos, os cirurgiões vasculares, que uma das prevenções para a varize é a utilização de meias elásticas. Por que não colocar isso numa norma regulamentadora em que obrigue o frentista a ter a utilização de meias elásticas? Não é nada demais, e a gente está impedindo, como foi dito aqui pela enfermeira Regiane, a profilaxia sai muito mais barato do que o tratamento. Tratar aquela úlcera, levar a amputação ou aquele sangramento é muito mais caro do que colocar uma meia elástica. Então, o que acontece é o seguinte: Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e não a máquina. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. E eu não concordo com isso. Obrigado pela apresentação. Bom, agradecendo ao Dr. Claude, agradeço mais uma vez ao Dr. Derval, ao Dr. Claude, pela introdução desse tema tão importante. Eu queria então agora ouvir os integrantes aqui da nossa mesa e queria começar pelo presidente, Dr. Eusébio Luiz Pinto Neto, que é o presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviço de Combustível e Derivados do Petróleo do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento a excelentíssima deputada Marta Rocha, presidenta da Comissão de Saúde desta casa, e pela essa audiência pública de suma importância para todos nós, trabalhadores de postos de combustíveis e de inflamáveis. Cumprimento as senhoras e senhores, companheiros trabalhadores aqui presentes, de várias categorias, e quero dizer que o Simpospetro RJ tem trabalhado intensamente no sentido de prevenir a segurança e saúde dos trabalhadores em postos de combustíveis. Assim que organizamos a nossa categoria aqui no estado do Rio de Janeiro, temos implementados várias ações através de seminários, através de audiência pública, através de trabalho contínuo nos postos de combustíveis, para educar e para prevenir esse mal que tanto atinge o trabalhador, que são várias doenças. Obrigado. Várias doenças que atingem essas categorias. A gente tem que ser vigilante e as nossas ações têm que ser permanentes. E os dirigentes do Simpospetro RJ têm feito isso através dos seus dirigentes de base em todos os postos de combustíveis do Rio de Janeiro. Temos conversado, dialogado com os empresários no sentido de, além de implementar os EPIs, que são importantes, mas também para implantar a NR20, que vem a contribuir na prevenção desses acidentes. Como foi colocado aqui pelos expositores, o posto de combustível é um ambiente vulnerável a vários tipos de doença e de riscos. O trabalhador que está em posto de combustível corre o risco de ser atropelado na pista, e que isso já aconteceu em várias ocasiões. Corre o risco de ser vítima de explosão, que infelizmente aqui no estado do Rio de Janeiro acontece frequentemente explosões em postos de combustíveis. Além de estar exposto às contaminações de benzeno e de outra substância nociva à saúde desses trabalhadores. Mas quero aqui registrar
a importância do expositor que chamou aqui a atenção para os companheiros que ficam o dia inteiro em pé nos postos de combustíveis. E nós temos aqui feito uma campanha intensa no sentido de fazer valer a iniciativa dos empresários colocarem os bancos dos postos de combustíveis para que os trabalhadores não fiquem o dia todo em pé nos postos. E às vezes a gente encontra a resistência do setor patronal. Nós gostaríamos que inclusive o setor patronal acampasse essa campanha, porque é de suma importância. Eu, que trabalhei muitos anos no posto de combustível, hoje estou afastado, evidentemente, por ser dirigente, já inclusive fiz cirurgia de varizes, justamente porque fiquei muito tempo, trabalhei muito tempo em pé nos postos de combustíveis, né? E na minha época, há anos atrás, a gente não tinha muito conhecimento, não era muito bem informado das consequências dessa exposição. Então hoje, a importância do sindicato, a importância da categoria organizada, no sentido de esclarecer, no sentido de educar e de prevenir a categoria para evitar que várias doenças venham trazer danos ao trabalhador, impedir que esse trabalhador tenha uma vida saudável, é de fundamental importância. E o empresário tem que ter a consciência de que o trabalhador saudável, o trabalhador com saúde, é um trabalhador que vai trazer muito mais benefício para a empresa, porque o trabalhador trabalha com mais ânimo, o trabalhador tem condições de produzir mais. E essa deve ser uma preocupação tanto do empresário quanto de toda a sociedade, pois o trabalhador frentista, ele é de suma importância para a sociedade. Ele está em quase todas as esquinas de uma cidade, em todas as rodovias do país, atendendo com qualidade e dando segurança, inclusive, para todos os condutores de automóvel desse país. Hoje, nós estamos em uma grande luta para fazer valer o direito ao emprego do frentista, porque nós aprovamos uma lei nacional que proíbe o self-service em todo o território nacional. E hoje tem uma pressão muito grande no Congresso Nacional para derrubar essa lei e voltar a implantar o autosserviço em posto de combustível, ameaçando o emprego de mais de 500 mil trabalhadores no Brasil. E nós sabemos da importância desse trabalhador frentista, no sentido de estar não só abastecendo o carro, mas fazendo vários outros serviços no posto de combustível e sendo treinado para manusear a bomba e as ferramentas no posto de combustíveis, para que a sociedade não fique exposta a todos esses riscos, a todas essas contaminações que existem através do combustível. Por isso, nós devemos defender o emprego do frentista. A sociedade brasileira deve, junto com o trabalhador frentista, defender o emprego do trabalhador, porque se nós não tivermos frentista no posto de combustível, vamos colocar toda a sociedade exposta a todos esses riscos que foram colocados aqui. Por isso, nós temos assegurado na NR20, por exemplo, cursos de treinamento, e nós temos feito aqui várias campanhas e obrigado as empresas a fazer esses cursos de treinamento, justamente porque um posto de combustível não pode nem funcionar se não tiver a sua equipe treinada para manusear a bomba de combustível. Então, companheiros e companheiras, eu vejo uma audiência pública como essa, de suma importância, para chamar a atenção da sociedade, para chamar a atenção das autoridades, para o risco que correm os trabalhadores que trabalham nesse setor e que precisa da proteção e da atenção de todos os órgãos, inclusive do Ministério Público, do Ministério do Trabalho. E nós registramos aqui o esforço intenso de várias entidades,
no sentido de promover ações em conjunto para preservar e para esclarecer a esses trabalhadores e os empresários a necessidade de sermos vigilantes nessa questão de suma importância para o ser humano, que é a segurança e a saúde. Muito obrigado, excelentíssima deputada Marta Rocha. Muito obrigado às senhoras e senhores por esta oportunidade, e nós estamos aqui sempre à disposição para fazermos a defesa dos trabalhadores do nosso país. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao presidente do Simpospetro e convidar para estar conosco o Dr. Douglas Ruas dos Santos, superintendente regional do INEA, que vai também fazer, por favor, aqui ao meu lado, vai também fazer a sua, por aqui, vai fazer a sua manifestação sobre o tema. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a presidenta Marta Rocha e assim cumprimento os demais integrantes da mesa. Dizer que eu tenho uma admiração enorme pela deputada. Eu sou do quadro da Polícia Civil, estou cedido para o INEA, mas a minha primeira carteira na Polícia Civil foi assinada pela Marta Rocha, então eu tenho uma admiração enorme pela profissional que é, pela parlamentar que é. E é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, mais uma vez. E em relação ao assunto, parabenizar a todos da comissão por lembrar desse tema tão importante e, como o presidente do Simpospetro comentou, a importância de discutirmos esse assunto. Lá no INEA hoje, eu estou como superintendente regional, a superintendência fica em Niterói e nós atuamos nos 16 municípios que estão na área de abrangência da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. E em relação aos postos de combustíveis, todos os municípios dessa região, eles já possuem um convênio com a INEA para fazer o licenciamento dos postos de combustível. Então, quem faz esse licenciamento hoje nessa região são todos os municípios. Mas ainda assim o INEA está sempre visitando os postos de gasolina, em alguma ação de fiscalização e muito também na parte da regularização de recursos hídricos, que é a extração de água por meio de poço artesiano. Muitos postos de combustíveis utilizam dessa fonte alternativa para lavagem de veículos, das próprias dependências lá. E a gente tem uma preocupação muito grande em relação aos servidores que vão aos postos de combustível para realizar, seja uma fiscalização ou uma vistoria de licenciamento, para que eles também estejam protegidos com o seu devido equipamento de proteção individual, para não ocorrer nenhuma contaminação. Então, eles também estão suscetíveis, assim como os frentistas, a esse risco iminente ali do combustível. Então, o INEA tem realizado treinamentos, capacitação. Nós tivemos, no mês passado, uma capacitação em São Paulo que levou uma semana sobre realmente lidar com substâncias químicas que podem, com um potencial poluidor. E nós tivemos 2 representantes da superintendência participando desse curso. Não foi possível mandar todos os servidores, mas eles participaram do curso lá durante uma semana e trouxeram todo esse conhecimento para dividir com os demais companheiros lá da equipe de trabalho. Então, o INEA tem tentado, tem evidenciado esforços para qualificar os seus servidores, para que eles possam ter esse conhecimento e se protegerem dos riscos que tem nessas vistorias de postos de combustível. Recentemente, o INEA tem preparado uma equipe para lidar com a situação do óleo, que a gente, infelizmente, está chegando ao Rio de Janeiro. Então, não sei se vocês acompanharam, o INEA já preparou uma equipe formada principalmente pelo pessoal da GEOPEN, que é a gerência de emergência, né, que atende esse tipo de emergência. Ontem teve uma reunião lá em Macaé, onde foram reunidos o INEA, o IBAMA, os municípios da região para tratar da situação. Então, a gente tem visto um esforço muito grande do INEA nesse sentido de
preparar o seu corpo técnico, os seus servidores para lidar com essa situação de risco. Queria mais uma vez agradecer aí e colocar à disposição sempre que for preciso aí para colaborar com a comissão. Eu queria não só dizer da minha alegria, né, de lhe encontrar, e aí eu fico pensando, né, que eu já estou lá na Polícia Civil, a gente tem um termo muito pessoal que diz que quando você tem muito tempo de tempo lá de carreira, você está cascudo. Então, cada vez que eu encontro uma pessoa que me diz, né, que eu assinei a carteira, eu fico extremamente feliz e fico feliz de ver a carreira que o doutor Douglas está construindo. Eu queria pedir que levasse nosso abraço à secretária estadual, né? Eu tive a oportunidade de encontrar com ela em alguns eventos e vi desde o início a preocupação dela com a questão do óleo, né? E é que bom que o Estado do Rio de Janeiro está tendo essa visão proativa para impedir que o que aconteceu, lamentavelmente, em outros estados, como no estado da Bahia, no Nordeste como um todo, a gente chegue e aconteça aqui no Rio de Janeiro. E aí eu queria dizer que eu gostaria de deixar os técnicos, o procurador e o auditor fiscal por último, para suas considerações, mas queria, antes de passar para o presidente do Sindicato dos Empregadores, eu queria indagar se aqui no plenário nós temos alguém que gostaria de fazer uso da palavra, que é aí que levantasse o dedo para a gente fazer as inscrições, por favor. Então, vamos passar agora a palavra para a representação dos empresários na figura do doutor Antônio, eu só não sei o sobrenome, mil perdões, por favor. Bom dia a todos. Desculpe, doutor Antônio Barbosa Ferreira, vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e Lojas de Convivência do município do Rio de Janeiro. Ainda é bom dia. Bom dia a todos. Agradecer a iniciativa através da deputada Marta Rocha. Estes temas são sempre interessantes. Nós, como empresários, o que mais queremos que fique bem claro isto, é ver o nosso funcionário com saúde. Quem não quer? Quando o nosso funcionário tem algum problema de saúde, ele deixa de estar feliz no trabalho, o ambiente fica pesado e deixa de produzir aquilo que nós precisamos. Então, nós temos todo o interesse e vemos colaborando ao longo dos últimos anos, principalmente através de uma pressão até feita incansável do Simpospetro. Nós temos elaborado todos os cursos das NRs que têm surgido através do Ministério do Trabalho e nós temos elaborado dentro do nosso sindicato uma série de eventos e orientações para todos os revendedores se adequarem às novas regras. Uma delas, por exemplo, falaram aí do banco. Que eu saiba, no nosso município, todos os postos, eu acredito que tenham já um banquinho. Eu mesmo tenho mais de 1000 funcionários na minha rede e oriento eles na hora em que não estão abastecendo, que tenham o descanso dentro dos possíveis. Como já foi falado aqui por vários técnicos, os riscos da saúde aos nossos frentistas. Estamos colaborando e tenham a certeza que sempre iremos colaborar quando for necessário e acionados para que esse ambiente se transforme cada vez mais em saúde e segurança para os nossos funcionários. Temos problemas, não podemos negar, que de vez em quando, por parte até mais do usuário do carro, que não tem o seu veículo com as devidas obrigações de segurança, principalmente no que está em GNV, mas a maioria, acho que a totalidade, tem sido por culpa do usuário do carro, do motorista, e não por falta de segurança dos postos. Isto tem sido comprovado. Quanto à garantia dos empregos, que acho que é muito importante isso para nós, eu gostaria de salientar que nós temos todo o interesse e somos contra tirarem o nosso frentista do atendimento. Nós estamos
juntos nessa luta. Fazemos muita questão de afirmar isso. Nós queremos o frentista, nós somos contra os self-service nos postos, por todos os motivos. Que ao longo dos anos, a vida inteira trabalhamos com o frentista, foi com eles e precisamos deles para continuar essa atividade e crescer no nosso mercado. Então nós temos todo o interesse em preservar isso. Inclusive, a esta casa, deputada, precisamos muito da sua ajuda e dos demais colegas para que não vá à frente o que está acontecendo e querem implantar aqui no nosso Estado, que é uma determinada distribuidora, através de um aplicativo, entregar o combustível nas residências, nas garagens. Olha só, nós estamos aqui num tema de segurança e saúde, quando ao contrário há uma determinada empresa que está querendo entregar combustível nas garagens, nas rodovias, sem o mínimo de obrigação que hoje os bombeiros, o INEA, todos nos impõem. Então isso até é uma coisa muito injusta. Se não conseguirem combater isso, a ANP está querendo ceder a facilitar isso, e isso acaba com todos os empregos dos frentistas e de nós, como empresas que pagamos os nossos impostos. Nós hoje, para operarmos um posto, nós temos uma imensidade de obrigações, licença de operação, corpo de bombeiros atualizado, e enfim, tudo isso vai por terra se não forem rápidos no combate a essa prática que querem colocar. O Chipospeto já pediu ajuda também, deram uma pausa de 10 dias, mas me parece que o apetite deles é muito grande para levar isso à frente. Gente, acabam os postos, acabam os empregos dos nossos funcionários, e vamos ter, sim, aí vamos ter muitos acidentes. Imagina, como eles estão fazendo, ir dentro da garagem dos prédios para abastecer um carrinho ou dois, irem num estacionamento de um shopping, dos mercados para abastecer, numa rodovia. Veja bem, nós estamos aqui falando em proteção ao meio ambiente. Qual é o tipo de proteção que vamos ter com eles entregando, deixando escorrer perto de um rio, de uma lagoa? Gente, isso é o fim. Espero, aproveito a oportunidade, já que o tema foi abordado aqui, de segurança e meio ambiente, que vocês, como autoridades, nos ajudem a isso, porque é o fim dos postos de trabalho, e aí isso vai virar uma bagunça que eu acho que em país nenhum isso ocorreu, mas aqui um iluminado tentou ter uma ideia para acabar com vocês todos e com nós. Por favor, ilustre deputada, nos ajude, e o representante do INEA, dos bombeiros, que é principalmente segurança, nos ajudem a combater isso, porque senão nós daqui a um ano estaremos aqui falando mais de postos de gasolina e sim de pirangueiros, de gente que vai se aproveitar para entregar combustível desse jeito. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer ao vice-presidente do Sindicomb e pedir que passe para mim em particular, e nós vamos encaminhar para outros, para a Comissão de Defesa Civil também, para a própria de Segurança Pública e Meio Ambiente, acho que é bem pertinente, para a gente poder acompanhar essa ideia que realmente, além de colocar em risco, né, a segurança de todos, também penso muito nos postos de trabalho. Por isso, ouço com muita felicidade quando o senhor diz que os empresários também não têm interesse no self-service, né, no autoatendimento nos postos de gasolina. Então, em seguida, eu quero pedir desculpas ao Dr. Felipe Witt, obrigada, deputada Mônica Francisco, que está me corrigindo aqui, por eu ter falado errado seu nome, e passar então a palavra para suas considerações, o senhor que é auditor fiscal do trabalho. Doutor Felipe. Bom dia. Cumprimento todos na pessoa da deputada Marta Rocha. É uma alegria estar presente hoje nessa audiência. Como auditor fiscal do trabalho, é importante para mim e uma felicidade ver que o tema da saúde do trabalhador está sendo tratado nessa casa.
dos representantes do povo, dos cidadãos, os responsáveis pela formulação de políticas públicas. E eu quero dizer que, nesse momento que estamos passando por diversas alterações legislativas que impactam o direito dos trabalhadores, inclusive com alterações em normas de saúde e segurança que atingem, que visam preservar a saúde e a integridade física e a vida do trabalhador. É muito importante que a sociedade esteja atenta ao que está sendo proposto, para que o que está sendo implementado seja feito de uma maneira em que seja ouvida todas as partes, de maneira tripartite, e que a simplificação não tenha como consequência a precarização no ambiente de trabalho. Eu posso dizer que, apesar de um quadro minguante de auditores fiscais de trabalho, que apesar de termos 3.600 aproximadamente cargos criados em lei para fiscalização de todo o território nacional, temos mais de 1.000 cargos vagos, sem perspectiva de concurso, o que é óbvio atrapalha a efetividade do cumprimento das leis trabalhistas e, obviamente, com o avanço tecnológico, digitalização, informatização, nós temos uma maior capacidade de atingir nossos objetivos, mas só isso não é necessário. Nós precisamos de pessoas que vão a campo, que verifiquem em loco o que está ocorrendo e se a lei pactuada entre todos os interessados, tanto os empregadores, empregados como governos, se ela está sendo cumprida. Aqui no estado do Rio de Janeiro, especificamente, nós tivemos, nos últimos 2 anos, um projeto de fiscalização em postos revendedores de combustíveis. Houve fiscalizações massivas no setor. Na região em que eu atuo, na região de Niterói, São Gonçalo, Maricá, nós fiscalizamos mais de 200 estabelecimentos com diversos autos de infração e com assim, uma resposta positiva na verificação, no retorno no ambiente de trabalho, da adequação da lei. Mas sabemos que só a sanção, só a punição não soluciona. E eu vejo assim como muito importante essa participação dessa casa para a formulação de políticas no sentido de coibir comportamentos inadequados ou incentivar comportamentos pretendidos. Posso trazer como exemplo aqui a lei recente a respeito da cota de aprendizagem, em que houve o veto do governador para empresas que são contratadas pelo governo estadual. Esse tipo de política de contratação e verificação do cumprimento da lei é uma das maneiras de se atingir. É uma maneira alternativa que não inclui uma sanção, né, por parte do Estado. Mas, de qualquer maneira, eu quero fazer um destaque aqui a respeito do anexo 2 da NR9. É um anexo que ele procura tratar de assim, estabelecer patamares mínimos para cumprimento da saúde do trabalhador exposto a benzeno. E nessa norma de 2016 foi dado prazo de 6 a 84 meses, a partir de setembro de 2016, para cumprimento da legislação. Então são prazos assim mais do que razoáveis para adequar um ambiente de trabalho, para contratar ou comprar um maquinário necessário para a execução do serviço. E essa norma, ela prevê, entre outros itens, a capacitação do trabalhador a cada 2 anos. Essa capacitação ela é importante, mas não pode ser visto de uma maneira a transferir para o trabalhador a responsabilidade no caso de um acidente ou no caso de uma contaminação, porque no ambiente de trabalho
a gente não pode só ver a responsabilidade individual, a gente tem que considerar que ele está inserido num processo produtivo em que ele não tem como modificar pela vontade dele. Então, cumpre ao empregador cumprir essas normas de saúde e segurança, tais como um exame médico a cada 6 meses, em que se verificam, nesse exame de sangue, a contagem de plaquetas, reticulóides, para verificar qual o impacto que esse combustível que contém benzeno está tendo na medula óssea do empregado. E o resultado desses exames, eles têm que ficar à disposição do trabalhador, à disposição da fiscalização, como uma maneira de verificar esse nexo entre a exposição do trabalhador a esses agentes químicos e, no caso, se houver uma alteração no exame deles de sangue, né? Ainda, eu quero destacar nessa norma, esses itens que eu estou destacando são itens que foram verificados em fiscalização recente pelo Ministério, né? A higienização do uniforme do trabalhador, em que o trabalhador ele recebe o uniforme por parte do empregador, muitas vezes suja com combustível o uniforme e levava para casa para lavar. E levando para casa ele contaminava a mulher e os filhos, ao misturar o uniforme dele com a roupa da família. E a higienização desse uniforme, ela é de responsabilidade do empregador. Como vai ser feita essa higienização? Se vai ser contratado uma lavanderia especializada, ou se ele mesmo vai comprar um equipamento para fazer, aí é de liberdade dele, como é que ele vai conduzir. E ainda, fechando esses itens, eu quero destacar também o item que fala de ter as bombas com bico automático, que é aquela impossibilidade do frentista ficar fazendo um choro a mais no carro para encher até a boca. Esse comportamento ele é extremamente nocivo para a saúde dele, porque no momento em que ele está abastecendo o veículo, o combustível se mistura com ar e libera vapores pelo próprio orifício de entrada do combustível. E esses vapores respirados pelo frentista podem vir a ocasionar uma doença ocupacional. E para evitar que haja essa volta desses vapores, há previsão de um sistema de recuperação de vapores nesse bico. Só que esse sistema de recuperação, a gente vê como que a norma ela é assim, flexível. Ela prevê que, por exemplo, bombas de combustíveis construídas antes de 2014, a partir da entrada em vigor da norma, são 6 anos para a instalação desse sistema de recuperação de vapores. Antes de 2014, são 12 anos para a instalação. E até 2019, bombas fabricadas até 2019, os empregadores têm até 15 anos para a instalação desses sistemas de recuperação de vapores. São prazos extremamente flexíveis, mas eu, inclusive, na minha opinião, eu acredito que a inexistência desses sistemas instalados são um impeditivo para a liberação do self-service por parte do restante da população. Porque você vai estar expondo um universo de cidadãos a esse tipo de agente, sem ter nenhum tipo de controle, como os exames, como o histórico dos hemogramas. Então, essa é a minha colocação. Eu quero dizer que a inspeção do trabalho no Rio de Janeiro, ela está à disposição para fornecimento de dados a respeito dessas fiscalizações no setor de pós-revendedores de combustíveis, com número de autuações, itens por normas que foram autuados, retorno se foram regularizados, se não foram, valores que foram impostos em multas, etc. O que for necessário para a formulação de políticas públicas para garantir a saúde e a integridade física do trabalhador. Obrigado.
Agradecendo ao doutor Felipe, nós passamos então a palavra ao doutor João Batista Bertier Leite Soares, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, deputado. Obrigado pelo convite. O Ministério Público é uma projeção do Estado que não tem papel decisório. Nós não decidimos sobre interesses que tutelamos. Nosso papel é promocional de direitos em favor da sociedade. E muitas vezes nossa tutela, nossa atuação tem a ver com o chamado interesse difuso, aquele que não é especificamente de um, mas de todos nós. É a tal história. Se temos práticas nefastas em certa unidade produtiva, pode ser um posto de gasolina, isso afeta quem por lá passou, quem lá está, quem lá estará. Então, o papel do Ministério Público é um papel de uma atuação marcantemente impessoal. A ideia é melhorar processos produtivos, aplicando a lei, para minimizar danos a quem lá está, quem lá estará. No fundo, a busca por algo melhor do que temos em nossa dura realidade. É por essas e outras que o Ministério Público tem muito a ver com as questões de ordem pública. Aquelas questões que não são negociáveis, que é para cumprir. E norma regulamentadora cai nisso, né? Um dos papéis que temos é a tutela ambiental do trabalho. E a ideia é qual é? É fazer com que as normas sejam cumpridas em todos os lugares, minuto a minuto, para minimizar acidentes, minimizar doenças. A gente sabe que o trabalho em posto de gasolina tem de tudo quanto é risco. Falou-se aqui em atropelamento, questão ergonômica, as substâncias que vazam, a explosão, dá para acrescentar o assalto. Resultado, tem-se noção disso, aquele trabalho chamado de risco acentuado, né? Nossa Constituição é boa quando ela fala que o direito dos trabalhadores é o direito à redução dos riscos, porque supressão é sonho. Muitos trabalhos, bombeiros, por exemplo, há um risco inerente, não tem como escapar disso, mas a ideia é, ao máximo, tanto quanto possível, a redução dos riscos. E cuidado com o seguinte, por que reduzir riscos? Porque desonera a sociedade. Uma sociedade gasta muito em previdência, em saúde pública, em função de infortúnios trabalhistas, doenças do trabalho, acidentes típicos no trabalho, né? É curioso, a relação empregado-empregador é uma relação contratual. Mas há um terceiro, que é o Estado, que entra na história. Por quê? Por isso. Ele entra em nome da sociedade. É como se dissesse, empregador-empregado, o que se passa aí, respinga aqui para fora. Um acidente aí, uma doença adquirida aí, é um leito ocupado num hospital, é um benefício previdenciário a mais para pagar. No fundo, a nossa tutela tem a ver sim com a saúde para as pessoas, mas tem a ver com uma ideia mais ampla, de tentar fazer com que questões que são prejudiciais simplesmente não aconteçam. E notem, qual o caminho para isso? Tá? Olha, o caminho vai para algumas etapas. Está aqui o Sindicato de Empregadores. Capital e Trabalho tem sim que dialogar. É o primeiro passo. Às vezes, eu sei que de empresa para empresa muda a cultura, muda o estilo. Mas às vezes o empregado pode pensar ele em tentar um diálogo com a empresa também. Pessoal, eu sei, esse diálogo empregado-empregador não é fácil, né? Quem é pró-reforma fala, é importante deixar empregado e empregador conversarem. Eles conversam. Você é caixa de um banco, qual a sua chance de ligar para o banco e falar com o presidente do banco para discutir aumento? Nenhuma. Muitas vezes você, empregado, fala com quem? Com outro empregado logo acima de você. É tal história, né? Tem um empregado que é de baixa qualificação profissional e fala direto com o empregador dele, é o empregado doméstico. Aí é olho no olho. Fora isso, não é assim. Por isso existem sindicatos. Porque coletivizando, o diálogo acontece. Até porque se não acontecer, a greve é um instrumento. Então notem, essas questões ambientais passam também por tomada de consciência e diálogo. Vai que tem lá um empregador mais sensível a isso. Tenta a conversa. Não arrisque o emprego de vocês. Tente a conversa. Agora, se o terreno é pantanoso,
partam para o sindicato. O sindicato é para isso. A lógica do sindicato é falar por todos para não individualizar ninguém que pode pagar o pato mais à frente. Agora, às vezes nada funciona, né? Aí talvez é a hora de entrar o Ministério Público. Nós somos um pouco uma última fronteira. Quando não dá certo, aí sim é a hora de chamar o Ministério Público. Por quê? Nosso papel é investigatório, é apuração de coisas. Investigar é a técnica para obter informação indisponível. É o que a gente faz. E aí na investigação pode ser que não se encontre ilegalidade, pode ser que haja um problema sim, e aí coletadas as provas, dois caminhos tem. Ou TAC, o termo para ajustar a conduta, regularizar a situação, ou a ação civil pública. E aí a ação civil pública é entregue à questão judiciária. Como eu falei para vocês, nosso papel não é decisório. Agora, uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui para vocês, o trabalhador tem que ter a seguinte consciência, né? Noticiem fatos ao Ministério Público sim, mas antes tentem fazer uma avaliação com os colegas para ver se o fato tem a gravidade para atrair nossa atenção. Às vezes, chegam muitas notícias de coisas que são pequenas. Hora extra não paga, algum atrito muito pontual com o empregador. Essas questões sem dimensão coletiva vão criar para mim o trabalho não produtivo. Vou ter que analisar e arquivar. E meu tempo vai embora. Tem uma história que eu nunca me esqueço. Uma vez, chegou uma notícia de fato para mim, de um recipiente, onde havia combustível mal armazenado. Estava aquele recipiente enferrujado, péssimo cenário. Recebi a notícia de fato, parti para Angra dos Reis, que pareceu grave. A foto era de um recipiente enferrujado. Dali, se tinha combustível, ia vazar. Cheguei lá, estava vazio, apassivado, desativado. Isso é grave. Então, assim, é bom que o trabalhador perceba o seguinte: eu tenho que fazer uma avaliação não emocional, mas racional, de como atuar. Primeiro com meus colegas, na fábrica. Não deu certo? O sindicato. Não deu certo? Aí sim, a hora de chamar a nossa atuação. É importante destacar isso porque eu tenho muita preocupação em conseguir trabalhos efetivos. Me incomoda muito o trabalho não produtivo. É como o bombeiro que recebe um trote, né? Aquela situação clássica. É grave isso, porque nos toma tempo, nos toma condição de trabalho. Então é importante que o trabalhador se articule, avalie com os colegas, leve ao sindicato, tenham estratégia. Tem que usar mais isso aqui e não tanto isso aqui. Analisar friamente as coisas, decidir como atuar. E não tenham dúvida, a atuação básica é a do sindicato. O sindicato nasceu para isso. Agora, tem horas que o sindicato não pode, o sindicato não investiga, nem tem o poder do Estado. Aí sim é hora do MP entrar. Por que falo isso? Porque cada um no seu quadrado, a gente vai otimizar resultados. E a audiência pública tem que ser uma coisa operacional. Tem que sair dela com um plano, uma estratégia, uma análise. Senão fica só retórico, gente. Então vamos analisar essas questões juntos para ter uma maneira de proceder. Criar procedimento, rito, estratégia. Senão esse problema não se resolve. Aliás, no fundo esse problema não é solúvel. É o conflito capital-trabalho. Só que tem que ir o tempo todo batalhando para melhorar as coisas. Acabar não acaba. É curioso, né? Quem é pró-reforma trabalhista acha o seguinte: deixa empregado e empregador se entenderem, porque a lei está atrapalhando. Pessoal, dá um pouco a impressão de que a relação capital-trabalho é simples e a lei atrapalha. A relação capital-trabalho é muito complexa. E tem que ter lei na história, porque a lei é a figura da sociedade. A lei é a figura da geração futura. A lei mostra que o que é bom para você pode ser bom para o todo. Muito obrigado. Bom, obrigada pela sua reflexão, né, sobre as pontes que precisamos construir no enfrentamento desse problema. Eu queria franquear a palavra, pedindo para usar aqui a tribuna, ao Dr. Marcos Menezes, diretor jurídico do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro.
Bom dia a todos. O meu nome é Marcos Menezes, eu sou diretor jurídico do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro e estamos presentes hoje aqui para abrilhantar a audiência pública e eu gostaria de trazer uma questão à plenária e à mesa em relação à exposição do agente químico benzeno, né? Doutor Felipe já disse bem a questão sobre a exposição ao benzeno. Só que, na minha visão, eu pude ver em algumas vezes de que eu vou a posto de gasolina abastecer meu carro, já tive uma oportunidade de verificar que me saltou os olhos de uma situação excelente que eu vi em alguns postos de gasolina da região de Niterói, em que os trabalhadores estavam fazendo uso efetivo e pleno dos equipamentos de proteção individual, principalmente máscara, luva, protetor auricular e óculos. Algo que realmente eu ressaltei como altamente benéfico. E eu acho que coisas boas devem ser copiadas, devem ser difundidas, né? E eu entendo que isso falta na rede de postos de gasolina. Seria excelente se nós tivéssemos todos os postos no mesmo nível, né? E eu vejo até na proposta que foi apresentada há algum tempo atrás a história do autosserviço, né? Eu sou contra muita coisa de autosserviço de alimentação eu sou contra principalmente autosserviço de posto de gasolina, que vai expor o usuário, né? O usuário, ele não é o dono do risco. Eu entendo que quem gera o risco é obrigado a gerir e gerenciar esse risco, minimizar esse risco. Então, simplesmente, o dono do negócio, ele passa para o outro a obrigação que lhe cabe. No momento que ele permite que o usuário vá lá e abasteça, né? E eu vejo em postos de gasolina hoje que parece uma grande festa, né? Uma casa, sei lá de quê. Porque as pessoas vão no posto de gasolina tomar cafezinho, ler jornal, como se a pessoa estivesse num ambiente maravilhoso, quando não é. É um ambiente de extremíssimo risco, né? O risco da exposição ao agente químico, é o risco de incêndio, explosão, né? Que as pessoas se expõem. E eu vejo o cara na lojinha de conveniência tomando cafezinho, lendo jornal, como se ele estivesse na sala de casa, né? Sem qualquer consciência. Que eu acho que deveria de estar errado isso. O posto de gasolina, para mim, é meramente para comercializar combustíveis, não deveria jamais comercializar qualquer outro produto, né? O posto de gasolina comercializa o combustível, o cara vai lá, abastece e sai. Um outro erro, né, que é fato, que ninguém desce do carro. As pessoas param no posto, não desce do carro, né? Fuma, liga celular, que ele não tem consciência do risco, né, que ele está expondo a si e aos demais com o uso do celular. Então eu queria colocar aqui para a plenária que pudesse ser extraído daqui alguma coisa nesse sentido, ou seja, fazer com que o que eu vi, a sementinha que eu vi em alguns postos de Niterói, que isso pudesse se propagar para as demais regiões do estado, né? Considerando, na realidade, embora esteja previsto no anexo 2 da INR9, né, que diz lá que o empresário ele tem um prazo de cumprimento do texto normativo, mas eu acho que o Código Penal brasileiro ele transcende a norma regulamentadora, porque o Código Penal brasileiro ele é bem claro que expor a vida ou a saúde de outro é perigo grave e iminente é crime, artigo 132. Então ele transcende a norma. Então ninguém pode expor a vida ou a saúde de outro em perigo grave e iminente. Se está expondo a perigo grave e iminente, o dono do risco ele é obrigado a mitigar esse risco, a ter ações para mitigar esse risco. E dentro dessas ações eu entendo que principalmente o uso dos equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores que ingressarem na área de risco deveria ser uso obrigatório, cumprir de fato o que está na INR6, cumprir lá o que está na INR9, tá certo? É essa contribuição que eu queria trazer aqui para a plenária e passar as suas mãos, deixar numa contribuição escrita nossa, né, da nossa entidade, para que pudesse abrilhantar o trabalho que está sendo feito aqui hoje. Muito ok? Obrigado. Muito obrigado a todos, um bom dia para todos, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada ao senhor.
Eu queria verificar com o doutor Felipe e o doutor João Batista se queriam fazer alguma contribuição sobre a fala dele. Não? Doutor João Batista. O EPI, não há dúvida nenhuma, concordo. A questão das conveniências no posto de gasolina, eu concordo com o senhor. Mas eu acho que aí temos que fazer a seguinte diferença. O que é para o imediato, o que é para mais debates mais longos. Né? Porque, assim, imaginar retroceder isso, quer dizer, o posto ser só posto como era no passado, esse é um caminho longo pela via política. Né? Pode até discutir isso, eu concordo com o senhor, melhor que o posto fosse só posto. Né? Leis municipais são muito boas quando digo que não pode ter posto perto de teatro, cinema, tudo bem. Só que eu acho que o nosso alvo mais alcançável é o EPI. Né? Porque imaginar um posto sem loja de conveniência, esse é um caminho de volta, só pela via da política se fará, é mais difícil. Né? Pode até tirar alguma conclusão disso, mas aí tem que diferenciar o que é para agora, o que é para o futuro. Porque são projetos que não vão andar juntos. Só isso. Eu queria corroborar a opinião do nosso procurador para dizer o seguinte: eu que passei 20 anos dentro de delegacia, na madrugada, muitas vezes, o único lugar que a gente encontrava para buscar algum tipo de refeição era num posto de conveniência. Então, eu acho que isso fez com que as pessoas, né, incorporassem essa prestação de serviço. Eu até, a partir da sua fala, eu quero dizer que até passo a refletir sobre esse olhar que eu tinha, né? Um olhar que o posto de conveniência, de alguma maneira, a loja de conveniência, de alguma maneira, auxiliava na vida das pessoas, né? Mas acho que retroceder, concordo com o senhor, acho que é um caminho da via política, mas a gente tem que perguntar primeiro à sociedade se isso é o que a sociedade deseja, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a questão dos equipamentos de proteção individual, isso é incontestável e a gente vai estar sempre aqui na defesa. Agradecer ao senhor pela sua contribuição e dizer que a gente sai daqui hoje, quero mais uma vez agradecer pela Comissão de Saúde ter sido instada a levar esse debate, agradecer aqui aos nossos palestrantes, agradecer a contribuição do Ministério Público, dos auditores do trabalho, agradecer aqui esse olhar do INEA, né, esse olhar tão cuidadoso da fiscalização, e acho que renova aqui o nosso compromisso enquanto poder público de que esse trabalho seja realizado com segurança. Agradecer mais uma vez ao Simpospetro que trouxe esse tema e dizer da minha felicidade de ver que os empresários e os trabalhadores conjugam no enfrentamento de não permitir o que a gente verificou aqui, esse alto atendimento nos postos. E acho que a partir da fala dos palestrantes, eu acho que nós temos que ter um olhar na saúde pública e na saúde como um entendimento holístico e não apenas na questão do combustível, do perigo do combustível, mas um olhar mais amplo, né? O olhar de saber que a saúde como um todo do trabalhador é atingida não apenas pelo uso do combustível. Então, essa comissão fará um relatório que vai passar depois às mãos de todos para ver as medidas que irão ser adotadas e agradecendo desde já a presença de todos. Indago mais uma vez ao plenário se mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição. Não havendo, declaro encerrada a presente audiência e agradecendo a participação de todos. Muito obrigada.